muito tempo eu briguei com a minha história. Por muitos e muitos anos eu entendi muitos julgamentos e o pior de tudo, eu me julguei, eu me condenei e eu absorvi muitos julgamentos. Por muito tempo eu não entendi que a minha história podia servir de exemplo. Por muito tempo eu não entendi que a minha história poderia ser, talvez, uma ponte para tantas pessoas que precisam, como eu na época, precisei e ainda preciso de muita ajuda, de ressignificar. Então, eu queria contar para vocês exatamente algumas coisas que aconteceram. Eu já falei para vocês sobre a tentativa suicida que eu tive a primeira vez na vida com 10 anos de idade. Mas a minha história não parou por aí. Primeiro, quem assistiu os outros vídeos vai entender um pouco mais sobre o cigarro, quanto eu tive que ressignificar o cigarro, né? Entender que aquela menina de 4 anos e depois de 7 anos que teve acesso ao primeiro cigarro não precisava mais daquilo. E depois, a minha primeira tentativa suicida. Aí, como eu falei para vocês, quantas coisas a gente guarda que a gente não imagina, que a gente não entende e que a gente busca entender e talvez nem tenha o entendimento. Talvez o entendimento preceda todas as coisas que a gente julga certo ou errado, né? Então, quantas coisas aconteceram, quanta briga na minha infância, família destruída, os meus pais foram muito pobres. Tivemos muitas dificuldades na infância. Hoje eu entendo que a minha história pode servir de motivação para muitas pessoas. Hoje o meu entendimento é que aquelas fotos que vocês viram da depressão suicida que eu tinha e a depressão com ansiedade e uma série de sentimentos que não foram bacanas, podem ajudar sim. Sabe por quê? Porque eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é estar desesperada, eu sei o que é ter dor na alma. E é por isso que eu mostro para vocês essa história. Sabe por quê? Todo mundo tem um passado. Todo mundo, todos nós temos um passado, todos nós temos uma trajetória. Mas qual é a história que você conta da sua história? Você pode usar a sua história para motivar outras pessoas, para dar entendimento de vida para outras pessoas. Existe sim a possibilidade, como existiu para mim, depois de depressão, depois de ter uma dívida milionária, quando meu esposo faleceu, de uma série de coisas. Existe vida, existe história. E pode sim, com certeza, existir uma transformação. E por que eu mostro tudo isso? Muitas pessoas me questionam por que eu exponho minha vida desta forma. A minha exposição é para mostrar para vocês que nós podemos melhorar sentimentalmente. A gente pode voltar a sorrir, a gente pode voltar a cuidar da gente, a gente pode olhar para o espelho e falar o que eu ensino todas as pessoas que passam por mim a dizer: eu me amo muito mais hoje do que me amei ontem. Isso é muito importante. Retomar a vida, não importa, entenda bem. Qual o rumo que sua vida tenha tido, tenha tomado, tenha assim, não tem problema. Retoma. Como que você começa? Vamos lá, hoje, como eu comecei. Eu achei que minha vida tinha acabado. Eu olhava para trás e olhava para tudo que estava acontecendo na minha vida e achei que não existiria mais solução. A solução para mim na época era a morte. Tentativa suicida, dívida milionária, relacionamentos repetidos com ciúmes, agressão,
sempre o ciclo voltando, o ciclo da minha vida sempre estava voltando de uma forma ou outra. Como que eu consegui tudo isso? Ressignificando. Como eu mudei tudo isso? Ressignificando os sentimentos, ressignificando a história e entendendo que a única pessoa que podia mudar a minha história era eu mesma. Apenas eu. De que forma que tudo isso aconteceu? Primeiro, gente, o que eu sempre falo e sempre vou falar, existe algo superior, chame como você quiser chamar, Deus, cosmo, lei do universo, não importa. Para mim, na minha crença, é Deus. E esse Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. É o dono de tudo, meu dono, teu dono. Ele olha para nós e fala, aqui encerrou, aqui iniciou. Ele nos dá a permissão de recomeçarmos. A primeira coisa é nós acreditarmos que existe alguém superior e que existe alguém olhando sim por nós. Isso se chama fé. Segunda coisa, entender que podemos fazer novas escolhas na vida. Escolha melhor todos os dias. Você faz todos os dias quantas escolhas? Você escolhe tomar café ou não, jantar ou não, ir ao cinema ou não, namorar ou não. Uma série de coisas você escolhe na vida. Então, escolha ser melhor. Escolha ser diferente. Escolha transformar a sua vida, como eu escolhi. Eu não via, no meio de todo aquele lixo sentimental que estava dentro de mim, eu não via saída, mas existiu. Quando eu comecei a crer num Deus, que é dono da vida, e acreditar que as escolhas, o livre arbítrio, era meu. E eu precisava ressignificar crenças que estavam dentro de mim. Que as escolhas que eu tinha feito eram só minhas. E que eu precisava, necessitava e podia mudar. Eu tive que entender quem eu era. Eu tive que entender quem eu sou. Quem eu sou? Se você não sabe quem você é, como você vai saber o que você deseja para sua vida? E eu não sabia quem eu era. Eu, na verdade, imaginava quem eu era, mas eu não sabia. Eu precisei me conhecer, eu precisei entender quem eu era, quem eu sou. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente pode escolher uma nova trajetória e a gente sabe para onde a gente vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, e esse qualquer lugar pode ser o pior possível. Então, eu decidi me conhecer, eu decidi entender quem eu era, quais as coisas que eu gostava, quem eram as pessoas que me faziam bem, quem eram as pessoas que contribuíam positivamente para a minha vida. Muitas vezes as pessoas chegavam na minha vida e eu não entendia que elas estavam ali por um motivo e tinham que sair. Quando eu comecei a me conhecer, a entender quem eu era, como eu era, eu comecei a perceber que eu podia sim me conhecer, que eu podia sim fazer escolhas diferentes e que eu podia sim mudar a minha vida. Como que as pessoas buscam a mudança? De que forma? Ou elas buscam a mudança pelo desespero total, ou pelo exemplo, talvez pela inspiração. Eu tive que mudar pelo desespero. Não existia mais vida dentro de mim. Não existia mais brilho dentro de mim. Hoje eu entendo que pessoas se conectam a mim pela minha história. Vamos agradar todos? De forma nenhuma. O importante é que você entenda que você precisa ter foco. Você precisa decidir. E você precisa começar. Como eu comecei, como eu recomecei.
Recomeça. Recomeça. Todos os dias. Mostra para tua mente que tu pode sim. A nossa mente não gosta de gastar energia. Ela conhece um caminho e ela tem a tendência a repetir sempre o mesmo caminho, as mesmas crenças. Decida trocar o caminho. Decida mudar. Decida refazer. Volto a dizer que depois da minha tentativa suicida com 10 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje os pensamentos que eu tinha. Eu lembro como se fosse hoje a tristeza que eu carregava em mim. Depois disso tudo, eu tive meu primeiro casamento. A vida que eu tinha dentro do lar dos meus pais era uma vida totalmente destruída. Meu pai, por longa data, bebia. Nós passamos por muitos problemas. Meu irmão mais velho era o que nos cuidava, era o que nos acalentava, eu e minha irmã. E nós não tínhamos um entendimento sobre tudo aquilo. Pela vida toda destruída que eu tive, eu decidi casar. E eu percebi que o casamento seria para mim uma alternativa positiva, que seria a solução de todos os meus problemas. Pois então, foi aí que eu percebi que minha vida começou a ser muito pior. Infelizmente, eu tive um casamento muito ruim. Muita tristeza envolvida, muito desentendimento. Eu tive o meu primeiro filho com 19 anos, logo em seguida, com 21 anos, eu tive meu segundo filho. A vida financeira destruída. Se repetia a destruição da vida que eu tinha na infância. Se repetiu por longa data as dificuldades que eu tive financeira. Você entende que a mente só conhecia um caminho? Aquela dificuldade toda que eu tive na infância, voltei a ter no casamento. Destruição, brigas. Eu fiquei doente por um período muito grande. Os médicos, tive 2 doenças e uma delas eu tive algo chamado de bruxismo dentro da medicina, que nem os médicos sabiam da onde vinha tudo aquilo. Então, quanta crença negativa, quantas coisas estavam dentro de mim. Me separei e julguei muito o meu primeiro casamento. Eu julgava porque o meu primeiro esposo deveria ter cuidado de mim. Eu era muito jovem na época, que ele deveria ter me olhado com mais atenção, com mais carinho. Eu passei anos da minha vida julgando ele. Isso ou aquilo. E ele era uma cura que eu precisava para mim. E hoje eu entendo que ele era a cura que eu precisava. Quem precisava cuidar de mim? Sim, o esposo tem o papel de cuidar de sua esposa, sim, e nós precisamos disso. Mas antes disso tudo, eu precisava cuidar de mim e me amar. Depois disso, tive uma situação de pedofilia dentro da família, muito forte, que acabou destruindo praticamente toda a minha família. Depois veio o meu segundo casamento. Me casei com 25 anos novamente. 25 para 26 anos de idade, me casei. E quando eu achei que tudo estava bem e que eu podia seguir a minha vida e que tudo estava resolvido, tudo estava tomando um rumo positivo, eu perdi meu esposo num acidente trágico. Muitos de vocês já conhecem a história. Em outro momento eu vou contar com mais detalhes. O que acontece, gente? Como que a gente lida com tudo isso, hein? Aí eu descubro que eu estava com um pré-câncer. Aí eu descubro uma dívida milionária. 1.400.000 em dívida. 1.380.000 em dívidas. O que uma pessoa faz
eu já não entendia mais o rumo que podia tomar minha vida. Nessa época, os meus filhos, 2 deles adolescentes, uma menina pequena, a minha pequena Vitória, e eu retomei uma vida cheia de desgraças, sem a pessoa que cuidou de mim, que me amparou por muito tempo. E aí, para onde eu vou? Para que rumo eu tomo? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia para onde ir. E quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar que servia me levou a muita destruição. Quantos pensamentos negativos, quantas histórias negativas, quantas histórias mal sucedidas, quantos relacionamentos eu tive que se repetiram em desgraça, ciúmes. Vocês entendem que eu fui repetindo uma vida de crenças onde eu nunca me achei merecedora de nada, nem de um bom relacionamento, pois quando eu tive, eu perdi da forma mais trágica. E quando eu achei que a vida podia me dar algo melhor, perdi meu pai. E aí que eu entendi, de fato, que eu precisava mudar. Que eu precisava, sim, acreditar naquele Deus que eu falei desde o início para vocês. E que eu precisava ressignificar muita coisa da minha vida. Por isso eu entendo que cada um tem seu sofrimento, cada um tem a sua história, como eu tive a minha. Hoje eu posso ajudar você com a hipnoterapia. Posso ajudar você a arrancar todo sentimento que te faz mal e posso te ajudar a ressignificar. É injusto nós levarmos mais sofrimento, talvez um sofrimento que só você sabe, que só você passou. É injusto a gente, tendo uma ferramenta tão maravilhosa que é a hipnose, não ajudar a você, não ajudar você a ressignificar todas as coisas que não são boas para ti. Então, aceita a mudança, aceita que você pode ser melhor, aceita ressignificar, aceita como eu uma transformação de vida, aceita perdoar. Todas as coisas que eu passei na minha vida e que eu julguei que eram certas, dentro do meu entendimento, ou erradas, eu ressignifiquei. Hoje eu entendo que eu posso ajudar você. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente para vocês, nos julgam em expor a nossa história. A nossa história tem que servir de inspiração. Você que tem depressão, você que não aguenta mais sofrer, você que não aguenta mais o fardo tá pesado. Entenda que você pode mudar sua vida como eu mudei. Entenda que você pode ser muito feliz. E entenda que você pode ter uma transformação. Beijo a todos.